Olá, mais uma vez o seu amigo terapeuta e psicanalista Edmilson Souza, aquele que te ajuda a ter qualidade de vida interna, vida interior. Muitos me perguntaram sobre o meu story, o que é ver como vendo o invisível. Foi um story de 1 minuto, né? É óbvio que não se explica muito ali. E pediram ali, faz um vídeo completo, nos abençoe, nos ensina. Muita gente me acompanha, me segue, se identifica com os meus trabalhos. Vê como vendo o invisível. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 27. Diz que Moisés fez tudo o que fez porque viu como vendo o invisível. O que é ver o invisível? Ver como o invisível é uma fé sobrenatural. Biblicamente, no mesmo capítulo, Hebreus 11:1, vai dizer que a fé é uma certeza e uma convicção, um firme fundamento de coisa que nós esperamos. E acrescenta eu, só recebe quem sabe e tem uma certeza por fé, convicção e certeza, que é a ausência de medo, dúvida, desconfiança, incredulidade, inconstâncias. Essas coisas não pode ter fé. Aí dizem que fé não se explica. Claro que a fé se explica. Tudo se explica nesse universo. Deus é um Deus que revela coisas grandes e ocultas quando pedimos e clamamos e ninguém sabe. A fé é uma certeza. E o que é certeza? Firme convicção absoluta, plena, total, cabal. É um estado de espírito interior que não tem mais medo, não tem mais incerteza, inconstância, dúvida, desconfiança. Então, a fé, para ser uma certeza, ela é um sentimento. Eu preciso sentir ela. Preciso saber que o espírito da fé está comigo. Eu preciso me relacionar. Eu preciso comungar. Eu preciso fazer parte da fé e a fé fazer parte de mim. É uma convivência. É um relacionamento que não é de um dia para o outro. A fé é um sentimento. Se eu sinto que é. Se eu sinto que não é, não é. A dúvida é um sentimento. O medo é um sentimento. A certeza é uma convicção. Então a fé é um estado mental, uma mente renovada, que eu tenho completamente domínio, como Gálatas, capítulo de número 5, 24 ao 26, que é um dos frutos do Espírito, contrário a obras da carne que está ali, que é fruto do Espírito, domínio próprio. Eu tenho domínio próprio. Eu tenho domínio próprio. Eu tenho domínio próprio. Não é outro que tem domínio sobre mim. Ok? Não é uma instituição, não é uma religião, não é um líder, não é um pastor, não é um padre, não é ninguém. Pessoa que entrega o seu domínio para uma outra coisa, ele é um escravo. E aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, a fé é um estado mental, porque eu vou congelar ali uma imagem, como um arquiteto, vendo aquela visão constante dentro de mim, como um estilista que vai projetar na sua mente ali uma espécie de roupa que ele sabe que vai bombar no mundo inteiro, e vai desenhar, botar no papel e vai fazer acontecer. Como um engenheiro que vai construir, vai calcular tudo. Como alguém que vai fazer uma campanha na igreja católica, evangélica, e se vai fazer uma campanha de 7 semanas, 3, é um projeto que vai ter que ser construído, um estado psicológico, mental, uma certeza plena que eu já recebi dentro de mim. Isso é uma visão, vendo como vendo o invisível. Para você ver o invisível, você precisa ter a imagem certa daquilo que você almeja, precisa da parte de Deus, para que você possa então colocar a fé a fazer o serviço, a trabalhar, a fé na palavra, né? Uma palavra em forma de cântico, um sentimento. Você vai colocar lá o seu espírito, que é a consciência. A consciência é um dos
altos atributos do Espírito, aquilo que eu estou mais consciente de ser, eu serei. Tem gente que tem uma consciência que só vive com dor, com enfermidade, com problema. Não estou falando de causas naturais. Você sabe que tem muita gente doente aí que vai na medicina ali e não tem nada. É psicológico, é mental, é emocional, é espiritual. E já tem as enfermidades ali que são causas natural, necessárias para uma medicina. Parece que tem psicólogo, terapeuta, psicanalistas, psiquiatras, não importa, conselheiro evangélico, padre, ministros, pastores. Então, ver como vendo o invisível é uma construção de um objetivo certo que ele começou, tem meio e já tem o fim do que nós precisamos fazer agora, materializar, trazer o que não existe a existir de acordo com as possibilidades, as oportunidades dentro da nossa realidade, que vai aparecendo aos poucos em formas vivas à nossa frente, para que a gente possa agarrar as oportunidades de acordo com os meus projetos e objetivos. E pessoa que quer um objetivo, o objetivo passa na frente dele ali, ele tem dúvida, tem medo, tem incerteza, acabou a fé. Talvez não volta mais, pode voltar de outras formas. Então, a fé é um estado de espírito, é um estado de ser, o próprio objetivo dentro de nós mesmos, se relacionando com ele também. Como eu vou me relacionar com o próprio espírito da fé, é bíblico, né? Eu tenho uma consciência que é atributo do Espírito, eu tenho uma vontade determinada, ferrenha, que eu vou conseguir, porque já é meu, e já sinto, e já tomei posse, e já estou desfrutando e agradecido, porque eu consegui. Mesmo que no mundo material você não tenha conseguido isso, você conseguiu ali internamente, psicologicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, a nível de alma. Seu corpo começa a se impregnar daquilo e todo o universo, Deus, começa a corresponder àquilo. Aí como que não se explica a fé? Se a fé não é assim, é por isso que tem muita gente aí que não tem os seus resultados. Porque se todo evangélico e católico, espírita, tivesse fé ao todo tempo para se retornar realizável os seus objetivos e desejos, então o mundo não tinha tanta dificuldade que tem hoje. Parece que é uma loteria, uma hora acontece, outra não acontece. Por quê? Porque o povo sofre por falta de informação, de conhecimento. E pior ainda, não querem nem buscar. E quando acha, diz que é do capeta, do tinhoso, tudo que Deus fez é dele. Ele tem a chave da vida, da morte, do inferno, de todas as coisas. Nem uma folha seca cai sem a permissão dele. É assim que eu acredito e é assim que eu creio. O que é ver como invisível? É imaginar como um arquiteto, uma tela mental, me observando e visualizando acabado total o meu objetivo concretizado. E congelo ali. Não empresto medo, não empresto incerteza, não empresto dúvida, não quero ouvir a opinião dos outros, dizendo que o mundo está em crise, que não vai conseguir. É o meu objetivo, é o meu propósito, é o meu projeto, é a minha campanha que eu estou fazendo numa igreja. É o meu culto, é a minha adoração a Deus que faz as coisas acontecerem e nunca vai negar nada para aquele que tem fé de verdade. Porque sem fé, no mesmo texto, no mesmo capítulo, Hebreus 11 diz, versículo 6, que é impossível agradar a Deus. E por ela, no versículo 3, no mesmo capítulo 11, diz que todos os mundos foram formados pela palavra. A palavra é uma forma de pensamento. Nada se acontece sem eu pensar antes. Seja positivo, negativo, por bem, por mal, por ódio, por amor, por ciúme, por cobiça. Nada acontece dentro ou fora antes de vir um pensamento. Então a primeira coisa que eu deveria ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, Gálatas, capítulo de número 5, versículo do 24 ao 26, que é o domínio próprio, é eu administrar o reino que Deus me confiou dentro de mim mesmo. É Apocalipse 1:6, que nós fomos feitos para ser reis, reino e sacerdote. Apocalipse 1, 5 e 6. Então, o que é ver como ver ou vendo o invisível? Deus deu uma visão para Moisés, Moisés projetou ela e fixou ali. Eu posso ter uma revelação, eu posso ouvir uma profecia, eu posso ver um sonho,
ou eu posso simplesmente fazer uma tela mental dos meus objetivos e propósitos e botar esses planos na mão do Eterno, congelar essas imagens e ficar colocando, alimentando ela com sentimentos de todas as formas de crença, vivendo como se eu já tivesse desfrutado ou desfrutando daquilo, como um ator, um personagem que tem que fazer o seu papel de personagem antes de um filme, de uma novela, continuar no meio da novela do trabalho e quando acaba difícil desencarna porque encarnou tanto ali pelo verbo. Verbo é uma palavra, palavra é um pensamento internalizado. Você não fala sem pensar, você fala porque você pensa. Então há poder nas nossas palavras, muito mais poder naquilo que a gente pensamos. A Bíblia diz em Provérbios, nova linguagem de hoje, capítulo 4, versículo do 20 em diante, cuidado com aquilo que você mais pensa, pois a sua vida será dirigida pelos seus pensamentos. Então a fé é uma forma de se conscientizar. Primeiro, tomar posse internamente, se interiorizar como objetivo. Despertar o poder da vontade e se tornar consciente 24 horas durante semanas naquilo apenas. Igual Daniel ficou 21 dias só naquilo, só de uma coisa só. Internalizou, externo e interno. Aí eu vou descer para controle dos meus estados mentais e a minha tela mental está compulsivamente programada para pensar, para concentrar, para dar atenção e para trazer a visão, ver como vendo o invisível. A minha imaginação imaginativa de algo que eu criei, imaginei aqui, que eu preciso, é uma cura, é uma doença que tem que ser curada, é um problema, um relacionamento, condição financeira, religiosa, seja o que for. E vou partir agora para descer para a alma, controlar sentimentos contrário ao motivo da minha fé e da minha visão única, do meu propósito único, do meu objetivo único, da minha conquista única, para primeiro eu conquistar uma coisa de cada vez internamente. Isso é ver como vendo o invisível, né? Um pedreiro, um construtor, ele não constrói nada sem um projeto, sem ter uma visão, sem saber o que vai fazer internamente, interiorizando-se. Isso equivale à meditação, que também é um dos atributos do Espírito, a intuição para você captar da parte de Deus projetos bons. Você vai se emocionar com o seu projeto realizado internamente e vivido. Veja que Deus desenhou toda uma saída para o povo do deserto, deu a Moisés, e Moisés fez igual ali em Gênesis capítulo 12. Quando o profeta fala uma coisa comigo, eu pego aquela visão, congelo na minha imagem e fico ali até acontecer. E acontece. Pela própria lei da atração que eu estou atraindo. A minha fé não é uma fé cega. É uma fé viva, poderosa, crente, cheia de crenças militares que vão trabalhar para que meus projetos possam ir saindo do papel, as minhas dificuldades, os meus problemas aos poucos. E assim que eu atuo na vida dos meus pacientes, dos meus clientes. E todos têm resultados. Porque eu dou conhecimento, eu ensino, eu dou exercícios. Eu mostro na palavra. Eu mostro no livro sagrado da religião dele. Qual é a sua fé? Como você tem visto você mesmo? Negativo? Assim será. Como você tem visto o Brasil? Acabado aí, como muitos estão pregando, de direita e esquerda? Não, eu vejo o Brasil abençoado. Cheio de, para mim está tudo certo, tudo benção. Eu abençoo as autoridades constituídas. O governo é de Deus. Ele comanda todas as coisas. Nem uma folha seca cai se ele não quiser. Se tá, é porque ele permitiu. E não adianta eu bater de frente. Pessoas estão adoecendo por causa disso. Política, religião, cultos, igrejas. Exaustas, estressadas.
e não consegue nem pensar no que se quer. E quando fala que tem fé, é de boca para fora. A fé não acontece simplesmente porque eu digo que eu tenho fé e vai acontecer. Tem muita gente frustrada ainda das igrejas aí, porque dizia que tinha fé e na hora que precisou não veio. Aí porque não veio vai dizer, não era vontade de Deus. Conversa fiada para boi dormir. Vamos ver como vendo o invisível. Se o meu objetivo é esse notebook, eu vou visualizar o notebook e vou determinar que essa é a minha necessidade, porque Jeová é um Deus que provê. Vou ficar nisso martelando a minha mente, minha concentração, minhas energias voltadas para isso. Eu preciso, eu necessito, eu quero, eu tenho, eu posso, eu consigo, eu profetizo, eu determino, eu vejo, eu sinto, eu me emociono, eu agradeço porque eu já tenho, eu estou consciente, eu durmo sonhando com isso. Fico olhando, aí eu vou numa loja, tem uma promoção. Ou de repente vem alguém e põe barato para poder vender exatamente aquilo que eu precisava. O que não existia passa a existir. Como que você olha os seus problemas, as suas enfermidades, os seus relacionamentos? Conforme você vê, você será. O original em hebraico e grego de imagem, imaginação é ver. Fé também é ver. Não tem como a pessoa ter fé se ela não vê. O problema é que muitos dizem boca para fora que tem fé, mas eles não conseguem ver aqui dentro, internalizado. E é uma luta, porque dependendo do tamanho do objetivo, você vai ter que lutar muito contra tudo quanto é erva daninha que vai dizer que não para você. Muitas opiniões internas e externas. Há uma luta dos elementos contra aquilo que você quer. Sabe que você diz que hoje você não faz mais isso, amanhã você está fazendo. Disciplina, determinação. A fé é a certeza. O que é uma certeza? Aquilo que não existe mais medo, dúvida e desconfiança. Deus abençoe. Espero que eu tenha ajudado muitos de uma vez só, ok? Terapeuta, psicanalista Edmilson Souza, 41 9955 08125. Venha fazer uma terapia com curso de desenvolvimento pessoal e mapeamento pessoal comigo. Venha utilizar os nossos conselhos. Nós não temos papo de líder religioso ou pessoas que brincam com almas ou com sentimentos de terceiros. Aqui o papo é reto, eu vou lhe dar informação e conhecimento de dentro de você mesmo para que você possa mudar a realidade